temos confirmação em vídeo de cada um deles. O presidente ucraniano Zelensky literalmente levantou a plateia com seu impacto, fazendo um discurso poderoso que uniu a OTAN na cúpula em Ankara. Veja a diferença no momento em que Zelensky chegou à Turquia. A postura resoluta de Zelensky revela o quanto os eventos que se desenrolaram após seu acalorado debate com Trump na Casa Branca mudaram o cenário atual contra a Rússia. Vamos compartilhar com você o que aconteceu durante o discurso de Zelensky, onde ele detalhou como aproximadamente 28 mil soldados russos foram neutralizados por tropas ucranianas em combate apenas em junho. Ele diz: Só em junho, quase 28 mil soldados russos foram eliminados e temos confirmação em vídeo de cada um deles. A esmagadora maioria foi atingida por drones. E, francamente, nós não temos orgulho, nenhum orgulho disso. Estamos vendo isso para mostrar como é a guerra moderna, uma guerra que não começamos, mas que somos forçados a lutar. Zelensky continua seu discurso abordando a noção de que a retaguarda da Rússia está protegida e defendida. Zelensky afirma que essa noção agora desapareceu completamente. Eles não têm mais uma retaguarda estratégica. Nossos drones, o que Zelensky chama de sanções de longo alcance, têm sido altamente eficazes em atingir a infraestrutura russa no exterior. Vamos olhar para outra parte do discurso onde Zelensky diz: Enquanto isso, eliminamos completamente a própria ideia de a Rússia ter uma retaguarda estratégica. E você conhece este país. E por muito tempo, a Rússia acreditou que tinha uma vantagem territorial. Ninguém mais possuía uma retaguarda profunda onde pudesse manter com segurança a produção militar, o equipamento militar e tudo de que sua guerra depende, acreditando que ninguém poderia alcançá-los. E nós os alcançamos. Apenas ontem, drones ucranianos romperam as defesas da Rússia e atingiram uma refinaria de petróleo russa na Sibéria. E isso não é uma exceção, é a nova realidade. E não há mais nenhuma grande refinaria de petróleo na Rússia que não tenha sido atingida pela Ucrânia. Há mais de Zelensky aqui. Ele também fala sobre o aspecto da defesa. A Ucrânia pode se defender contra enxames de drones russos e até alguns mísseis de cruzeiro russos, mas realmente tem dificuldades com mísseis balísticos russos, porque para isso você precisa desesperadamente de interceptores Patriot. É para isso que Zelensky está chamando a atenção aqui. Vamos ver o que Zelensky disse sobre isso. E hoje defendemos contra centenas de ataques, drones todos os dias e noites, e milhares toda semana e todo mês. O setor de defesa da Ucrânia está construindo essa capacidade mesmo no meio de uma guerra em grande escala. E também mantemos uma alta taxa de interceptação contra mísseis de cruzeiro, graças à forma como construímos nossa defesa aérea e, claro, graças ao apoio de todos os nossos parceiros que continuam a fornecer assistência de defesa à Ucrânia. Muito obrigado. E eu tenho uma pergunta para você. Você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que seria certo deixar fora da OTAN um país e um povo com esse nível de capacidade defensiva? Zelensky então continua. Mas veja, há áreas onde queremos ajudar a OTAN. Que interessante, não é? Donald Trump passa seu tempo lá atacando a OTAN. Enquanto isso, Zelensky diz: Hoje, por causa disso, a Ucrânia possui a maior e mais avançada capacidade de guerra com drones do mundo e estamos oferecendo essa capacidade aos nossos parceiros através da iniciativa Drone Deal. Então, em uma parte do seu discurso, ele diz: Ao contrário de Putin, não estamos lutando esta guerra por prazer ou por geopolítica. A Rússia trouxe esta guerra para a Ucrânia e está matando nosso povo. Quer destruir nossa independência e estamos apenas nos defendendo. Desde o primeiro dia desta guerra, estamos nos defendendo. É exatamente isso que ele diz. E a decisão mais surpreendente a emergir da cúpula, impulsionada pelo impacto de Zelensky e dos líderes que apoiam a Ucrânia, é esta. Os líderes da OTAN
liderados pelos Estados Unidos, apoiaram explicitamente os ataques de longo alcance da Ucrânia no interior da Rússia, significando que uma espécie de luz verde foi dada a Kiev para atacar nas profundezas da Rússia. E é exatamente aí que a contradição começa. Putin fala de vitória na tela, mas mesmo dentro da Rússia, nem todos acreditam mais nessa narrativa. Em imagens que circulam online, um membro pró-guerra da Duma russa, um nome do Comitê de Defesa, foi questionado. Então, por que você mesmo não está lutando na linha de frente? E perdendo a paciência, saiu furioso da entrevista. Um único vídeo, é claro, não representa toda a Duma, mas mostra que mesmo dentro do próprio círculo do Kremlin, uma psicologia de derrota está se infiltrando, e que cada vez mais, uma percepção está se espalhando de que a Rússia não pode mais vencer esta guerra, enquanto a mudança em Ankara apenas fortalecerá ainda mais a posição da Ucrânia. Mas há outro lado da moeda. Naquele mesmo cúpula, Trump repreende seus aliados. A Ucrânia ainda não consegue a única coisa que mais deseja, a adesão. E enquanto a vitória é discutida na mesa, a Rússia continua bombardeando Kiev. Então, o que realmente mudou Ankara para Putin, Ucrânia e OTAN? 3 atores, 3 histórias separadas, e vamos olhar para todas elas passo a passo sem tomar partido. Mas primeiro, um pequeno favor. Análises independentes de guerra e tecnologia como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente, e o vídeo não alcança muitas das pessoas que o desejariam. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar isso. Leva apenas alguns segundos. Primeiro, vamos esclarecer o que realmente aconteceu. A cúpula terminou na quarta-feira, 8 de julho, e a mensagem de encerramento de Rutte foi resumida em uma única frase: a OTAN entrega. Seu significado: o investimento em defesa está aumentando, novas capacidades estão chegando, a produção industrial está se expandindo e a Europa e o Canadá estão assumindo uma parte maior do fardo de segurança. Rutte chamou isso de OTAN 3.0 e de reequilibrar nossa segurança para melhor. A declaração oficial de Ankara destacou 2 coisas. O artigo 5 da aliança, o princípio de que um ataque a um é um ataque a todos, foi reafirmado, e a Rússia foi explicitamente definida como uma ameaça de longo prazo à segurança euroatlântica. A analogia da NATO. 3.0 de Rutte também não é ociosa. A primeira encarnação da aliança foi um bloco de dissuasão construído contra a ameaça soviética da Guerra Fria. A segunda foi uma força expedicionária alcançando teatros distantes como o Afeganistão após o 11 de setembro. Sua terceira é algo completamente diferente, uma aliança que está se transformando em uma economia de guerra permanente, colocando a produção e a resiliência no centro, com seu peso se movendo gradualmente da América para a Europa. Ankara foi a proclamação formal desta terceira era. Assim, a cúpula, por um lado, declarou uma divisão de encargos em casa, e por outro, apontou para uma clara ameaça no exterior. Mas a verdadeira história está nos números por trás dessa estrutura, porque em Ankara, as decisões concretas vieram com números. De acordo com a Al Jazeera, a meta de gastos com defesa é de 5% do PIB até 2035. A Europa e o Canadá aumentaram seu investimento básico em defesa em mais de 139 bilhões de dólares em 2025, um salto de cerca de 20%. Os Estados Unidos ainda gastam 3,17% do seu PIB, enquanto a média da Europa e do Canadá subiu em um único ano de 2,3% para 2,53%. O segundo número está na indústria. No Fórum da Indústria de Defesa, novos acordos de aquisição no valor de mais de 50 bilhões de euros foram assinados. O terceiro é no ar. Um programa chamado Drone Edge destina 40 bilhões de dólares para sistemas não tripulados ao longo de 5 anos. Treinará 5 vezes mais operadores de drones até o final de 2027 e está adquirindo sistemas como o Triton e o GlobalEye. E o quarto, o menos discutido, mas talvez o mais estratégico, um investimento de 27 bilhões de euros para modernizar a infraestrutura de armazenamento e distribuição de combustível e estender novos oleodutos para o flanco leste. O significado político desse salto também é grande. A Europa foi criticada por anos por se aproveitar, jogando a conta de sua defesa para a da América. Este aumento de 139 bilhões de dólares reverte essa crítica pela primeira vez. Mesmo que o continente ainda esteja atrás dos Estados Unidos em termos percentuais, em números absolutos, agora está começando a pagar seriamente o custo de sua própria segurança. Mesmo assim, isso não acontecerá da noite para o dia. A meta de 5% aponta para 2035, o que significa que o verdadeiro fardo está espalhado pela próxima década. O que Ankara declarou não é uma chegada, mas o início de uma longa e custosa escalada. Esses 4 números apontam todos em uma direção:
A aliança está declarando não uma medida temporária, mas uma mobilização industrial militar permanente. Agora, para a primeira pergunta, o que tudo isso significa para a Rússia e Putin? A resposta segue dois caminhos. Por um lado, Moscou está diretamente na mira porque, além de ser declarado uma ameaça de longo prazo na declaração, essas duas grandes decisões visam precisamente as duas cartas mais fortes da Rússia. Os oleodutos de combustível alcançando o flanco leste contra a influência energética e logística da Rússia. E o programa de drones de 40 bilhões de dólares contra a superioridade de drones da Rússia. Combinado com aquele apoio de ataque de longo alcance que mencionamos no início, o quadro se torna mais claro. A carta de energia da Rússia, sua vantagem em drones e a invulnerabilidade de sua profundidade estão sendo testadas ao mesmo tempo. Que a Rússia não tem mais uma reivindicação de profundidade estratégica que vimos na abertura, também tem um contraponto técnico. A Ucrânia possui ferramentas como o drone de longo alcance FP-1, que pode alcançar até 3.400 km, e o FP-5 com ponta balística. Este alcance é a alavanca que leva a guerra para as regiões que a Rússia considerava mais seguras. Mas o outro lado da moeda também deve ser visto. O Kremlin não recuou. O porta-voz Peskov disse que estavam acompanhando de perto a cúpula, que as declarações anteriores eram confrontacionais, não construtivas, mas acrescentou que a Rússia continua aberta ao diálogo. Peskov também classificou os ataques da Ucrânia a petroleiros e a infraestrutura energética como terrorismo contra o sistema energético internacional. Há uma nuance crítica aqui. Este rótulo de terrorismo é a posição da Rússia. A Ucrânia e o Ocidente, por outro lado, veem os mesmos ataques como alvos militares legítimos que financiam a guerra. Outro aviso de Peskov tocou na dimensão nuclear. Ele disse que os estados bálticos abrirem a porta para o desdobramento de armas nucleares após a Finlândia não aumentaria sua segurança e forçaria a Rússia a tomar contramedidas. Então, o Kremlin transforma cada novo passo no flanco leste em um pretexto para a escalada. E há uma janela de oportunidade na imagem também. Trump está mantendo o caminho da paz vivo, falou com Putin por telefone no fim de semana e disse que uma solução está mais próxima do que se pensava. Portanto, para Moscou, a perspectiva é dupla. De um lado, uma aliança que se fortalece. Do outro, uma porta de negociação ainda entreaberta através dos Estados Unidos. Na verdade, há um paradoxo aqui. O mesmo Trump que arma da Ucrânia com uma mão, através da Europa, está telefonando para Putin com a outra. Essa dualidade inquieta Kiev, o medo de um acordo ser imposto sobre suas cabeças, e confunde seus aliados. Enquanto a aliança declara a Rússia uma ameaça, o membro mais poderoso da aliança elogia a paz. E o que mais incomoda Putin é que a pressão não vem de um único lugar. As decisões de Ankara fazem parte de um quadro que aperta a Rússia de 3 direções ao mesmo tempo. Uma Rússia perdendo a dominância naval no Mar Negro, com o cerco da aliança se apertando a oeste e ao norte, enquanto em casa luta com o custo econômico da guerra. A cúpula tomou decisões que aprofundam todos os 3 desses frontes. Ainda assim, o quadro não é inteiramente sombrio para Moscou. Aquela porta de negociação que Trump mantém aberta pode oferecer à Rússia uma saída, um alívio das sanções, um congelamento da linha de frente onde está, ou tempo para se reagrupar. Assim, o Kremlin, mesmo enquanto está sendo cercado, pode tentar usar essa janela como uma alavanca. Uma rápida pausa. Curtir, um comentário de uma palavra e se inscrever ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas, porque agora estamos passando para a segunda questão. O que esta cúpula realmente significa para a Ucrânia? Segunda pergunta. O que a Ucrânia ganhou e o que não conseguiu? Os ganhos são grandes. Em termos de dinheiro, de acordo com o Kiev Post, os aliados prometeram 70 bilhões de euros para 2026 e pelo menos um valor igual para 2027. Aproximadamente 140 bilhões de euros ao longo de 2 anos. Mas uma nuance honesta é essencial aqui. Isso não é todo dinheiro novo. Inclui programas bilaterais existentes e o empréstimo de 90 bilhões de euros da União Europeia para a Ucrânia. E a promessa cobre 31 aliados, porque os Estados Unidos, com Trump, interromperam doações militares diretas. A negociação por trás desse número também não foi tranquila. Enquanto o chanceler alemão Merz pressionava por um número fixo e vinculativo, a Itália inicialmente se opôs ao compromisso de 2 anos. Assim, o valor de 140 bilhões de euros é um mosaico frágil, com peças vindas de diferentes capitais e ainda em debate. O segundo ganho é em status. A Ucrânia agora é reconhecida não apenas como uma receptora de ajuda, mas como um país que contribui para a segurança da aliança, graças ao seu avanço na guerra de drones, inovação da linha de frente e produção de defesa. Isso significa o fim de uma relação de ajuda unilateral.
O que a Ucrânia aprendeu na linha de frente, sistemas não tripulados, guerra eletrônica, produção em massa rápida, está agora se tornando um laboratório vivo no qual a OTAN atualiza sua própria doutrina. Zelensky também colocou um número concreto nisso. Ele disse que somente em junho, aproximadamente 28 mil soldados russos foram neutralizados, cada um confirmado em vídeo por drones. Acrescentando, não nos orgulhamos disso, estamos mostrando como é a guerra moderna. Este número pertence à Ucrânia e não é verificado de forma independente. Acordos concretos também foram feitos. Em Ankara, Zelensky assinou acordos de drones com a Estônia, os Países Baixos e a Dinamarca. Mais são esperados com a Alemanha, Noruega, Finlândia e Canadá. A Ucrânia está em negociações de produção de drones com 15 países da OTAN. Em suas palavras, uma iniciativa de acordo de drones. Não apenas comprando drones, mas cooperando na coprodução e defesa de infraestrutura crítica. Sobre a defesa aérea, o pedido número 1 de Zelensky foi por mísseis Patriot. Trump disse que os Estados Unidos mostrariam à Ucrânia uma licença de produção de Patriot, e 9 países europeus estão tentando financiar Patriots para a Ucrânia através daquele pacote de 90 bilhões de euros. Então, o que estava faltando? Em uma palavra, adesão. Embora Zelensky tenha dito que a Ucrânia pertence à OTAN, a adesão não foi concedida. De acordo com um especialista do Russi, a adesão nem sequer estava em discussão. Sobre uma garantia de segurança também, Trump permaneceu vago, dizendo apenas que, se houver um acordo, eles trabalhariam em um pacote de segurança. Essa condição em si é reveladora. Uma garantia que você só obteria se fizer a paz também se torna uma alavanca, empurrando a Ucrânia para a mesa. Assim, a garantia é tanto uma recompensa quanto um meio de pressão. Em outras palavras, a Ucrânia saiu com as mãos cheias, mas sem o que mais queria. Zelensky colocou essa lacuna na mesa com uma pergunta. É realmente certo para um país e um povo com esse nível de capacidade defensiva viver fora da OTAN? E ele se contrastou com Putin. Não estamos lutando por prazer ou geopolítica, mas para nos defendermos. Putin, por outro lado, quer tomar a Ucrânia e reviver um império russo. Isso não foi apenas uma negociação sobre ajuda, mas também uma reivindicação de legitimidade. Terceira pergunta. O que tudo isso significa para a própria OTAN? Duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, o reequilíbrio que chamamos de OTAN 3.0. À medida que os Estados Unidos reduzem seu peso, a Europa e o Canadá assumem uma parte maior e o foco muda, na frase de Rutter, de estabelecer metas para entregar resultados. A Europa está preenchendo a lacuna de forma concreta. 5 países da OTAN assinaram um acordo histórico para construir uma instalação que produzirá um míssil Patriot PAC-3 no próprio solo do continente. Zelensky também destacou isso. A Europa precisa urgentemente de sua própria capacidade de produção antibalística, porque a defesa aérea de primeira linha ainda depende do Patriot fabricado nos Estados Unidos. Em resumo, o continente está dando um passo em direção à autonomia estratégica. Zelensky também quantificou essa dependência. A produção atual do Patriot está muito aquém de atender a crescente ameaça de mísseis balísticos. Aqueles que defendem a vida precisam de mais Patriots, disse ele. A pressa do continente em construir sua própria linha de produção nasce precisamente dessa lacuna. Mas essa imagem de fortalecimento não está isenta de falhas, e essa é a segunda realidade. Segundo a Al Jazeera, na cúpula, Trump declarou que a Espanha é um aliado terrível. Insistindo na questão da Groenlândia, a Dinamarca respondeu: não está à venda, e disse que estava muito insatisfeito com a OTAN por não receber ajuda na guerra do Irã, até mesmo insinuando que participou da cúpula por respeito a Erdogan. Então, enquanto a aliança se fortalece contra o exterior, em casa está enfrentando um sério teste de confiança. As próprias palavras de Trump tornaram esse teste ainda mais concreto. Ele disse que a guerra na Ucrânia não afeta os Estados Unidos. Biden deu equipamentos no valor de centenas de bilhões de dólares de graça. Eu, por outro lado, vendo, e não para a Ucrânia, mas para a União Europeia. Eles pagam por isso. Ele insinuou que poderia retirar todas as suas tropas da Europa se necessário, e emitiu um aviso direto ao continente. Se não forem cuidadosos com a imigração e a energia, pode não haver uma Europa restante. Assim, a maior força da aliança é também sua maior incerteza, e é exatamente aqui que o anfitrião, a Turquia, se destacou. De acordo com a Reuters, Trump anunciou que levantaria as sanções sobre a Turquia e disse que colocaria as vendas de F-35 de volta à mesa, uma medida que reverte anos de tensão decorrente da compra pela Turquia do sistema de defesa aérea russo S-400. Trump descreveu o relacionamento como melhor do que nunca. Para o país anfitrião, que possui um dos maiores exércitos do flanco leste, isso se tornou um dos resultados mais concretos da cúpula. A reabertura da porta do F-35 é, para a Turquia, não apenas uma questão de aeronave.
significa um retorno ao programa de caças de quinta geração, do qual foi excluída por muito tempo, e um reposicionamento no centro da arquitetura de defesa ocidental. Uma Turquia que sediou a cúpula e pode falar tanto com a Rússia quanto com o Ocidente é uma ponte neste cenário, e essa posição de ponte dá a Ankara poder de barganha que fortalece sua posição tanto dentro da OTAN quanto na mesa de negociações. Mas enquanto todos esses números e declarações eram discutidos em Ankara, uma coisa não parou: a própria guerra. Enquanto a cúpula prosseguia, a Rússia continuava atacando a Ucrânia. Segundo a Al Jazeera, um ataque de míssil em Kiev no dia 8 de julho matou pelo menos 3 pessoas e feriu 14. Alguns dias antes, no dia 6 de julho, 23 mísseis balísticos atingiram a capital e mais de 20 civis morreram no subúrbio de Visnev. A guerra não parou por causa das declarações, e a conta desta guerra, de uma forma que nenhum número na mesa pode compensar, é paga mais pesadamente novamente por civis. Zelensky veio à cúpula muito mais forte do que há um ano, na expressão da Bloomberg, graças aos ataques às refinarias, ao financiamento europeu e a uma recuperação na frente. Mas a Ucrânia ainda sofre com a escassez de mísseis interceptores Patriot, e a Rússia continua seu avanço incremental no leste. Portanto, a equação no terreno é muito mais complicada do que o quadro otimista de Ankara. Na verdade, a verdadeira lacuna da Ucrânia está precisamente aqui. No ataque, em drones, em ataques profundos, a Ucrânia é um dos exércitos mais avançados do mundo. Mas na defesa, especialmente contra mísseis balísticos russos, ainda depende dos interceptores Patriot fabricados nos Estados Unidos, e esses interceptores não estão chegando em números suficientes. Então, de um lado, uma Ucrânia tomando a iniciativa na frente. Do outro, uma Ucrânia que não consegue proteger totalmente seus próprios céus. Esta é a verdadeira equação que a cúpula não resolveu, e essa equação também tem um rosto humano. Enquanto líderes apertavam as mãos em Ankara, nas mesmas horas, famílias em Kiev estavam retirando seus entes queridos dos escombros. Essa distância entre as figuras abstratas na mesa e a dor concreta na rua continua sendo o aspecto mais angustiante desta guerra. Então, colocando tudo isso lado a lado, o que Ankara realmente declarou? No papel, foi uma cúpula forte. OTAN 3.0, 140 bilhões de euros, uma Ucrânia contribuinte, gasodutos alcançando o leste, um enorme programa de drones. Mas as nuances importam tanto quanto as manchetes. Nem todo esse montante de 140 bilhões de euros é dinheiro novo. A Ucrânia não conseguiu a adesão que queria. A garantia de segurança é vaga e condicionada a um acordo de paz. O compromisso de Trump é uma incógnita, e a Rússia não recuou nem parou seus ataques. Na verdade, a cúpula colocou um teste diferente diante de cada ator. Para a Rússia, a questão é: reverterá este cerco no terreno ou virá para a mesa de negociações? Para a Ucrânia, a questão é se pode transformar este apoio no papel em mísseis e drones reais. E para a OTAN, a questão é a mais difícil. Com os Estados Unidos recuando, a Europa pode realmente preencher essa lacuna? Nenhuma das três respostas foi dada ainda. Para o registro histórico, na jornada de mais de 70 anos da OTAN, Ankara pode ser lembrada como o momento em que o peso da aliança se deslocou decisivamente em direção à Europa e ao Oriente pela primeira vez. Mas o que torna uma cúpula histórica não são as decisões que ela toma, mas se essas decisões são mantidas. A verdadeira mensagem é esta: Ankara declarou não um fim, mas uma rota. Uma rota na qual a Europa começa a assumir sua própria segurança, e a guerra se transforma em uma longa e prolongada corrida industrial. E o verdadeiro teste dessa rota será a entrega, não as declarações. Os mísseis, drones e gasodutos prometidos realmente chegarão ao campo? Porque a história geralmente é escrita não pelas promessas feitas na mesa, mas pelas promessas cumpridas no campo. Então, o que você acha de tudo isso? A cúpula de Ankara é um verdadeiro ponto de virada? Ou é em grande parte uma declaração de intenções que ficará no papel? Isso empurra a Rússia para a mesa ou prolonga ainda mais a guerra? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas de guerra e tecnologia da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado